Olá, meus amigos, boa noite. É sempre muito bom estarmos juntos para mais uma atividade aqui na Associação Espírita Caridade. Hoje vamos dar sequência aos nossos módulos e roteiros do atendimento espiritual aos encarnados. É o atendimento na Casa Espírita, esta parte da exposição tão necessária, que é sempre feita às segundas-feiras, antes de maneira presencial, onde as pessoas que passam pelo atendimento fraterno dão sequência nesta atividade. Momentaneamente, em virtude da pandemia, nós estamos com esse trabalho, com essa atividade totalmente virtual, mas é sempre muito importante a gente ter ideia de que essa sequência de temas são muito importantes, é muito importante para que a gente possa compreender melhor, ter uma visão mais ampla, ou seja, uma visão espiritual das coisas, das situações que nos acontecem, porque nesta atividade particularmente se fala de nascimento, vida em família, fala também da questão da dependência, dependência química, vícios, fala ainda da depressão, obsessão e ainda o temor da morte, o medo da morte. Então são assuntos que, em sua maioria, são muito presentes nas causas que nos levam a um atendimento na Casa Espírita. Por isso a exposição ela é muito bem preparada, pedagogicamente falando, para que os temas, num momento ou outro, se encaixem com a problemática que está nos levando a um atendimento. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos hoje dar sequência ao módulo Obsessão. Semana passada, a Daniela Machado falou sobre a criança e a mediunidade, a obsessão, toda essa vinculação dos temas. E hoje nós estaremos avançando, indo para o jovem e a obsessão. Então hoje nós estamos no módulo 5, roteiro 3. E a gente começa lembrando que a obsessão é a ação persistente ou o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, para a gente recordar. E o jovem? O jovem também sofre essa ação persistente dos espíritos? Quem é o jovem, na verdade? O jovem nada mais é do que um espírito encarnado experienciando uma nova existência em um novo corpo. Então, já viveu inúmeras existências e esta é a melhor encarnação, bastando a ele aproveitar. Nós percebemos aqui, então, que o jovem, assim como a criança e assim como alguém na fase adulta, é passível de sofrer obsessão. Por quê? Estando aqui encarnado, nós sabemos que nós temos um passado, e esse passado, em algum momento, pode ter tido alguns delitos, com outros partícipes naquele cenário em que nós estávamos no momento, e estes espíritos podem estar querendo algo no sentido de vingança para que acertemos a situação. Eles ainda com um pensamento vingativo, ignoram a possibilidade de ter uma opção melhor de resolução daquele evento que foi desastroso, pode ter sido desastroso no passado. Então é interessante a gente perceber que o jovem, ele estando nesse momento em que algumas faculdades se abrem mais, momento em que existe uma conexão maior com a sua bagagem espiritual, pode estar sim, através desta fase em que os hormônios estão todos se modificando, organicamente falando, e também tem toda a questão do meio em que está a comparação com os amigos. Tudo isso começa a entrar à tona em um momento em que o jovem, com toda a sua jovialidade, com o perdão da redundância, começa a tentar se encontrar nessa nova existência. E aí, num momento desses, baixando a vibração, pode estar se conectando
a uma dessas entidades que fazem parte da sua vida enquanto espírito e que em algum momento, alguma encarnação, possam ter convivido junto. Então, essa imensa bagagem de passado, ela pode trazer uma série de respostas que, se nós não buscarmos uma ajuda espiritual nesse sentido, nós podemos até achar que o jovem está com algum problema de personalidade, de cognição e de tantas outras moléstias orgânicas, sendo que, na verdade, a causa está no espírito. Ou seja, esse espírito está sofrendo uma obsessão, essa inteligência encarnada, a alma, está sofrendo uma obsessão e está com o seu complexo, o seu ser em desalinho. Então é interessante a gente observar que nem tudo o que acontece é simplesmente físico. E aí a gente vai num especialista, vai no outro, não encontra a resposta, e aí sim devemos atentar também para a parte espiritual, nunca deixando de buscar também a parte médica, porque nós temos, às vezes, pensamentos equivocados de que tudo é espiritual. E aí a gente vai observar ao longo do trabalho que também tem questões que devem ser tratadas no físico. Após a instauração da dificuldade, mesmo que seja no campo mental ou em outra região do ser físico, do corpo físico, deve-se procurar o especialista para auxiliar, até mesmo com medicação. Mas no caso, estamos falando da obsessão, que é uma causa de uma desorganização total do ser. Então, nesse emaranhado, as tendências do jovem e aptidões podem aflorar livres, sem uma educação moral equilibrada. Aí entra o pai, entram os pais, porque os pais, eles têm uma tarefa muito importante na hora da condução daquela criança, que vai se tornar jovem, e ali vai construindo algumas virtudes que podem combater as tendências pretéritas. Então, lá na juventude, ele pode entrar numa espécie de luta entre si mesmo, porque o passado vem à tona, mas o presente foi muito bem construído também. Então, ele já tem aquelas virtudes de passado que vão agregar com essas agora da educação moral que os pais estão dando na presente encarnação, e as tendências perniciosas de passado vão tentar se sobressair a isso, mas a questão moral está ali também bem construída. Então vejamos a importância o papel dos pais nesse desenvolvimento do espírito reencarnante até chegar a esse momento da juventude em que, de fato, algumas faculdades, algumas conexões se estabelecem de uma maneira mais intensa propriamente dita. Então, por que é comum nós vermos em alguns jovens com corpos de 13, 16 anos, fisicamente falando, por vezes a gente vê seres tão maquiavélicos, dotados de um egoísmo sem igual, aliado a uma maldade equivalente? Por que isso? Às vezes em belos corpos, buscando até mesmo utilizar disso para causar mal para alguém, porque ali tem um espírito que tem uma bagagem de passado e que essa bagagem, ante as virtudes que ele tem, essa bagagem de tendências ainda é superior e ele ainda se compraz com essas vicissitudes de passado. Então, a partir desse momento, tendo mais uma oportunidade, não consegue sobressair-se a essas dificuldades, a essas tendências perniciosas e acaba novamente criando mais débitos, assim como alguém na fase adulta ou em qualquer outra fase da vida. Então é interessante a gente atentar para isso, para não nos causar espanto.
né? Dentro não é região específica, geográfica que estamos falando aqui, mas naquele corpo existe um espírito com um passado que nós desconhecemos e que esse passado pode estar direcionando este jovem a algumas atitudes. Aí, a partir desse momento, também através da sintonia com outros espíritos que se comprazem com as mesmas ideias, ou seja, estabelece-se aí o processo obsessivo, ele pode estar também provocando esses males a outras pessoas, a outrem, por conta da ajuda desse processo obsessivo. Mas quem abre a porta da obsessão, nós sabemos que somos nós. A porta é sempre aberta de dentro para fora. Não raro, então, o primeiro caminho para o deflagrar das tendências trazidas pelo espírito é proporcionado pelas drogas, que vem normalmente por intermédio da balada, do rolezinho, ou por amigos, entre aspas, interessados em auxiliar a relaxar. As tendências vêm, aquela conexão com os espíritos ocorre também, e também ocorre com encarnados, com amigos, né? E isso pode estar proporcionando uma vida social que não é sadia a esse jovem. Mas, sempre lembrando, nada obrigado, tudo sempre parte da nossa vontade. E aí é importante a gente lembrar o seguinte: Deus nos deu um grande presente chamado livre-arbítrio. Isso é a única coisa que Deus fez que limitou Ele próprio. Ou seja, nós temos direitos esse direito que Ele mesmo não interfere nesse direito. Então esse livre-arbítrio é o nosso poder de escolha sobre a nossa vida, e que isso pode acarretar coisas ruins, dependendo das nossas escolhas, mas também é objeto do nosso chegar a condições melhores com o nosso merecimento. Ou seja, é realmente uma grande dádiva, porque se nós chegamos até onde estamos, é por conta também do nosso merecimento. E todos nós já caminhamos, já temos uma boa estrada até aqui, independente de onde nós estejamos. Nós já viemos até aqui com o nosso merecimento, e não através de um determinismo divino, embora na vida do espírito, do princípio inteligente, até um determinado momento seja necessária a presença desse determinismo divino. Mas a partir da individualização do princípio inteligente, aí nós começamos a caminhar com as próprias pernas, trilhando o nosso próprio caminho, escrevendo a nossa própria história no nosso livro da vida. Então quem escreve ali nas páginas somos nós, e Deus respeita esse livro. Então vejamos, gente, toda escolha mal feita, ela é resultado nosso. Ela é uma soma de um passado que pode também estar somatizada a essa influência perniciosa, seja encarnado ou desencarnado, o obsessor, ou então aquele amigo que está tentando te relaxar, tentando te ajudar, mas que na verdade pode estar te encaminhando para um caminho sem volta não, porque sempre tem volta. Se não for nessa encarnação, em algum momento tem, porque Deus é infinitamente bom e sempre nos oportuniza. Mas é um caminho que pode estar abreviando a nossa encarnação, essa oportunidade que nós temos, e aí a gente está jogando uma riqueza fora, que é o tempo nos dado aqui, para que a gente possa avançar, progredir. Então, isso pode tornar o jovem muito cedo dependente de substâncias que vão tirar o espírito da carne, interrompendo a experiência. Ou então, tornando um alienado. Bom, a gente sabe que a bebida está bastante presente nessa faixa etária, né? E culturalmente falando, para algumas pessoas, até é bonito beber, até é interessante, existe toda uma publicidade em cima,
e respeita-se. Mas o excesso, ele pode nos levar a situações desagradáveis, até mesmo ao ridículo, né? Quando estamos totalmente sob o efeito do álcool e estamos levados por ele, o nosso bom senso está totalmente dormindo no momento em que a gente está embriagado. Então, essa bebida pode nos tirar do trilho, e sem falar que em doses homeopáticas, colocando álcool no fígado, isso pode proporcionar um caso de doença, né, mais adiante, uma cirrose ou alguma doença do tipo. Então é interessante observar o porquê que nós estamos querendo fazer isso. Essa autoanálise faz parte de uma educação moral em que nós vamos pensar, olha, o que está me levando para esse lado? Por que eu estou tão conectado a essas amizades? Por que eu, entre aspas, do nada mudei? Esse tipo de avaliação nossa é importante para que a gente possa redistribuir o trajeto, reconfigurar o nosso caminho. Porque se a gente seguir em um caminho que a gente sabe que não é nosso, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim vai, e a vida leva. Só que às vezes leva para uma perda de tempo encarnatório. E aí a gente vai ter que acertar isso, porque existe uma lei de causa e efeito regendo todas as relações, né, regendo o universo. Então é importante pensarmos que tipo de pensamentos, de ações nós estamos tomando, principalmente agora virada de ano. Como é que eu quero levar a minha vida nesse 2021? Isso é interessante a gente pensar. Que tipo de coisas me levam a situações desagradáveis que eu não quero repetir nesse ano? São perguntas boas de se fazer. Existem situações que, se não matam, alienam, como a gente percebeu antes. E aí a gente parece que não senta mais no banco do motorista da nossa vida, a gente está sempre no banco do carona. Fica um pouco meio alienado, tá tudo bom ou não tá tudo bom, e assim a vida vai passando. E a vida passar não é interessante, a gente deixar o tempo passar sem aproveitá-lo, tirar todo o suco que ele pode nos dar. Aí a gente vai estar perdendo tempo. Tem algumas situações também culturais que às vezes nós, enquanto jovens, no momento da juventude, a gente quer provar para alguém, ou até mesmo se acerca de algumas culturas mais pretéritas ou atuais de outros povos, e a gente quer provar para os pais, ou quer mostrar que a gente é independente, que faz o que quer, e acaba modificando o corpo. Alguns exemplos são os próprios alargadores, piercings, e outras tantas situações, como a tatuagem. Obviamente que a gente, enquanto espíritas aqui, não estamos criticando nenhum desses métodos ou dessa cultura, mas é interessante saber o motivo pelo qual eu estou fazendo essa modificação no corpo. Porque às vezes pode ser que a gente não saiba o motivo. E aí, quando a gente não sabe o motivo, é interessante esperar e achar esse motivo. Porque se não tiver, quem sabe nós não estamos passando por um momento em que a gente precisa dar uma refletida na nossa vida e saber o que a gente realmente quer, né? Apenas fazer algo para provar para alguém alguma coisa não é algo que pode proporcionar um futuro estável para a nossa vida. Se a gente fizer ações que são somente para mostrar aos outros, nós não estamos vivendo para nós também. E a gente tem que aprender a se amar, a gente tem que aprender a se respeitar, para também aprender a amar e respeitar o outro. Se a gente não faz isso, se a gente só vive pensando no que o outro vai achar de nós, ou tentando viver para não desagradar, ou para desagradar o outro,
aí realmente nós não estamos vivendo para nós, estamos vivendo pensando sempre no outro. E aí isso não é felicidade. Apenas a nível de conhecimento, nosso material aqui traz que piercing é uma forma de modificar o corpo humano, normalmente furando-o, a fim de introduzir peças de metal esterilizado. O povo, aqui, a parte cultural que nós falamos, o povo de Papua Nova Guiné centra a sua decoração no nariz. As decorações corporais servem para conferir ao indivíduo as virtudes do animal de que provém esses adornos. Os caipós, os índios caipós, perfuram as orelhas dos recém-nascidos e o lábio inferior dos mais pequenos. O chefe caiapó tem o direito de ostentar um adorno labial de quartzo nas cerimônias particulares, diferenciando-se dos seus congêneres. Para os esquimós do Alasca, o piercing no lábio e na língua significava o momento da transição para o mundo adulto e significa que a criança se tornou um caçador. Dentre os principais riscos desse tipo de modificação estão a infecção. Então, por que realmente a gente quer fazer isso? Né? Por que realmente a gente quer modificar o corpo? Essa é uma questão a se perguntar. E se a gente for fazer, saber dos riscos. Isso é para tudo na vida. Para tudo a gente tem que tentar entender que o que nós fizermos pode gerar consequências boas ou não. Então, além de infecção, sangramento prolongado, dor, inchaço, dentes danificados, ferimento na gengiva, interferência com a função normal da boca. Mas para a doutrina espírita, o que pode parecer uma situação dessa? Então, nosso tema é obsessão e, às vezes, nós tomamos atitudes como essa em virtude de um processo de vinculação obsessivo. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que os espíritos eles estão muito presentes na nossa vida. A mais das vezes, em alguns momentos, são eles que dirigem. Então é interessante, ó, através de um tratamento espiritual, através de uma renovação íntima, né, um fortalecimento da nossa educação moral, nós, novamente, pedir licença, ó, deixa que eu assumo aqui, deixa que eu pego o volante e vou conduzir a minha vida. Porque senão a gente passa quilômetros com alguém dirigindo junto conosco e aí a gente vai perceber que lá adiante o carro não está bem, está cheio de manutenção para fazer, ou então um acidente pode proporcionar uma realidade desagradável para a nossa vida. Tem também a questão dos videogames, para quem ainda pode parecer que a gente está vinculando uma coisa totalmente desassociada à outra, mas os videogames, a tecnologia é algo que é muito presente na vida do jovem. E essas novas gerações fazem uso da tecnologia, mas existem implicações dessas tecnologias no que se refere ao processo educativo e ainda pouco compreendido ou estudado tanto pelos pais como pelos professores. Tem um dos mais conceituados especialistas italianos sobre o assunto, chamado Giuseppe Romano. Ele é jornalista e professor de literatura junto à Universidade Católica de Milão, é vice-diretor artístico do Fuji Family Festival. E ele dedica-se há anos ao estudo de mídias interativas e dos videogames, com a convicção de que as potencialidades, se bem desenvolvidas, são muito superiores aos riscos. Olha que interessante. É autor de diversos livros e ainda o idealizador da versão interativa em CD-ROM do livro de João Paulo II, Varcare la soglia della Speranza, Mondadori, 1997. Então, o que ele fala a respeito? A pergunta foi a seguinte: os videogames, especialmente os consoles como o PlayStation 4, Xbox 360 e outros, sem contar os jogos online, muito populares entre os adolescentes da nova geração e também já no final da infância,
Quais são os possíveis danos provocados por essas tecnologias e quais seriam os benefícios eventualmente proporcionados? Então a resposta do Giuseppe foi a seguinte: danos e benefícios devem ser primeiramente avaliados no contexto do equilíbrio pessoal e familiar. Se quem está a jogar é uma criança ou adolescente, os familiares devem ajudá-lo a ater-se aos limites adequados de tempo e de temas, como se dá em qualquer atividade no seio da família. Dito isso, penso que os jogos de videogame devem ser julgados com base na qualidade dos seus conteúdos, assim como livros e filmes. Fácil assim, né? Pensando por esse viés. Sem dúvida, há jogos violentos e nada educativos, mas não são todos, e não exaurem as potencialidades de um meio de comunicação e entretenimento que é, afinal, justamente um meio. Jogar é uma atividade importante que não é somente exercitada somente ao vídeo, né? Entre o computador, a TV e o celular, talvez passem tempo demais diante da tela, mas simplesmente aboli-la não seria possível nem benéfico. Desculpa. Gente, aqui ele diz que não seria possível. Imaginem agora na pandemia, quem mora em apartamento, como é que tu vai tirar do jovem um videogame, por exemplo, que é um sistema também de distração? Sem falar que aqui o Giuseppe coloca que são meios para também exercitar a nossa inteligência, a nossa cognição. Então, não é de todo ruim, mas tem que ver que tipo de conteúdo está sendo acessado ali, para que isso também não prejudique, não cause um processo obsessivo, como a gente vai ver na sequência. A questão espírita, à luz da doutrina espírita. Então, ele pode ser benéfico também, mas quando uma tecnologia separa a família, às vezes nós somos integrantes de uma família, mas não estamos presentes nessa família. E quando não estamos presentes, é no sentido assim, ó, tem alguém no quarto, outro filho no outro quarto, os pais na cozinha, quando se falam é pelo celular, e o prato só entra no quarto e a porta já fecha de novo. Então, que tipo de comunicação, que tipo de amor, de carinho pode existir sem o olho no olho, sem o abraço, sem o carinho, sem o entendimento de que nós precisamos uns dos outros? Se nós somos seres interdependentes, nós precisamos, em algum momento, contar com essas pessoas. E não tem que ser só na hora do vamos ver, né, que a gente realmente precisa. A gente precisa estabelecer, construir uma ponte e não um vale. Né? E quando a gente está assim separado em quartos, a gente está com um vale. A gente prefere que a pessoa fique lá, eu aqui. Não, a gente tem que construir uma ponte. Até pode usar o videogame, ou estar no celular, mas nada em excesso. O problema é o excesso. Quando a gente falou antes, o nosso material aqui nos traz a sugestão de abordar sobre a tatuagem, sobre o piercing, às vezes o grande complicador nem é o colocar ou o fazer a tatuagem em si. O problema é o excesso, porque aí a gente se pergunta, mas por que tanta tatuagem no corpo inteiro, até mesmo no couro cabeludo ou abaixo das sobrancelhas, ali na região dos olhos, por todo o corpo? Por que eu preciso desse excesso? É uma pergunta que a gente pode se fazer, porque na verdade o excesso em qualquer coisa da vida ele é prejudicial. E aí cada um com a sua luta para não deixar se derrotar pelos excessos, né? E aí cada um na sua. Mas é importante a gente pensar, por que eu estou querendo tanto isso? Por que eu preciso de tanto? Isso vale a pena a gente pensar. E o Giuseppe ainda diz aqui sobre os videogames, pode ser ao contrário praticar e fazer praticar a higiene mental de modo positivo. Por vezes, em família, assistir a televisão ou jogar videogame passa a ser a única diversão possível na falta de uma proposta melhor. Situação triste entre pessoas que se querem bem. Ou seja, quando nós
temos apenas a TV, apenas o videogame como divertimento, talvez falte nós cavocarmos motivos para se querer bem sem ser externos, e sim internos. Uma conversa, um olho no olho, uma risada, enfim, um abraço apertado, cheio de carinho. Esse tipo de atitudes fazem a diferença na vida familiar e também na vida social, sem dúvida. E à luz da doutrina espírita, então, os videogames. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais, como já falamos, com nossas tendências e virtudes. Depois de tudo que lemos e vimos, depois de ter em conta que frequentemente se registra como desequilíbrio obsessivo, o que não passa de inferioridade moral e de mau gênio, é preciso atentarmos para essas confusões. Em tais casos, muitas vezes, os próprios interessados utilizam-se da máscara da perseguição espiritual a fim de tranquilizar a consciência abalada por esses desmanos. Alguns, mesmo entre os que se intitulam espiritistas ou espíritas, correm esse risco em razão do que se faz um urgente alerta. Não deve acreditar em perturbação espiritual quem não possui considerável controle de suas emoções ou não conseguiu até agora uma consciência integral dos deveres morais a cumprir, conforme os ensinamentos da doutrina dos espíritos. A vigilância maior para essas circunstâncias deve se efetuar no trato diário com familiares, os quais, com frequência, permanecem irredutíveis, recusando-se a aderir aos postulados espíritas, justamente porque não encontram no parente em questão, que se proclama seguidor da doutrina espírita, uma pessoa evidenciando esforços legítimos de evangelização. Então, às vezes tem alguém que é trabalhador de um centro espírita, é estudante de um centro espírita, e lá na família essa pessoa é desacreditada por conta ainda da diferença entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. As atitudes são bem diferentes daquilo que se propaga, que se professa. E aí gera uma certa confusão e às vezes tudo acaba se tornando perturbação espiritual quando na verdade não é. Então é interessante a gente também olhar esse lado da nossa conduta, da nossa inferioridade moral ainda em alguns sentidos, dessa renovação que nós precisamos fazer no íntimo, porque nem tudo é culpa dos espíritos, nem tudo é obsessão. E a obsessão não é também, se a gente fosse falar em culpa, não se pode colocar a culpa em quem foi convidado a entrar. Mas a gente precisa pensar, enquanto jovem ou em outra fase, mas que vive uma vida sem às vezes se questionar, sem às vezes pensar como eu sou, buscar fazer essa autoanálise e pensar naquilo que a gente pode melhorar, pode modificar, que nós talvez não estejamos dirigindo o nosso carro. E a obsessão, a gente sabe, já viu ao longo das semanas, que ela pode ser muito sutil. Então a gente pode pensar que estamos dirigindo, quando na verdade o motorista que está dirigindo é tão bom quanto nós, e ele dirige tão parecido como nós, e ele troca as marchas tão parecido como a gente troca, que parece que é a gente que está dirigindo. Na verdade, não é. Então, serve de alerta para analisarmos as nossas atitudes, ver o porquê que nós queremos as coisas, por que tamanha vontade de fazer algo, porque, quem sabe, esse desejo, essa vontade, não seja algo realmente nosso. E a Casa Espírita pode sempre ajudar. Na Associação Espírita Caridade, por exemplo, você pode chamar aqui no inbox, na página, que com certeza algum dos irmãos do atendimento fraterno vai lhe responder. Os atendimentos seguem virtualmente. Se você precisar, pode contar com a casa, porque é uma casa de Jesus e Jesus está sempre à nossa disposição. Meus amigos, muito obrigado
e uma ótima semana, um feliz 2021 a todos nós.